Opa, se você chegou até aqui nessa aula, nesse vídeo, é porque você tem real interesse de conhecer como é possível qualquer dentista, independente do seu tempo de formado ou da sua especialidade, ter segurança para encarar sem medo, de verdade, casos complexos. Não é só resolver consequências, tendo aquela sensação ruim de enxugar gelo, fazendo restaurações e reabilitação em si. É entender a fundo a origem dos problemas, é saber identificar aquelas coisas que não enxergamos nem no exame clínico, nem no radiográfico. É oferecer para o seu paciente aquilo que você faria na sua própria boca, que vai muito além daquele negócio de estética e função, tendo como ponto final o maior retorno financeiro, maior autoridade perante os seus pacientes, sua equipe e para os outros dentistas. Ou seja, ao final dessa aula você vai ficar transformado de um jeito que você vai se tornar um dentista referência na sua região, para os seus pacientes, familiares e até mesmo começar a receber encaminhamento de outros dentistas. Nessa aula eu vou te mostrar um método que é simples, prático, seguro e replicável para realizar diagnósticos assertivos e ter de uma vez por todas clareza no planejamento de casos difíceis e complexos. Mas para que tipo de dentista serve o método? Porque tempo é um recurso valioso e eu não quero desperdiçar o seu. Olha só, às vezes você já tem uma ou duas especialidades, faz cursos e mais cursos, mas na hora que chega um caso complexo, você trava e simplesmente encaminha um caso que poderia resolver o seu mês. Ou às vezes você encara casos complexos, pega, faz o seu melhor, mas no fundo você se sente inseguro e morre de medo daquele paciente marcar um retorno. Ou então você já tentou resolver casos complexos com o objetivo de realizar o sonho do paciente, mas aquele sonho virou um pesadelo de retrabalhos e você não sabe como resolver isso sozinho. Às vezes você pode pensar que casos complexos, somente grandes reabilitadores têm a capacidade de resolver e por conta disso você pode pensar que não teria capacidade de encarar casos reabilitadores complexos. E quando eu digo encarar casos complexos, não significa que você vai executar todo o caso sozinho, fazer todos os procedimentos necessários para uma reabilitação. O que eu estou te propondo e eu vou te provar que você é totalmente capaz é de fazer um diagnóstico e ter clareza no planejamento de um caso complexo. Assim como um arquiteto que estuda, avalia, projeta e planeja um edifício, mas não é ele que executa, muito menos sozinho. Não é dom, não é sorte, não é coincidência e nem é o caso. Existe um padrão, existe um jeito diferente de pensar, um passo a passo claro para interpretar os casos complexos e é isso que embasa todo o método da desoclusão descomplicada. Agora você precisa entender que essa aula não é um curso de antes e depois para ganhar seguidor no Instagram, nem um curso de vendas onde você vai lotar a sua agenda e não é assim que eu vou te ensinar e demonstrar como é possível você ter segurança para encarar reabilitações ganhando autoridade e retorno financeiro. Você pode até pensar que é exagero, mas escuta só o comentário da doutora Jussara, que é clínica geral lá da Bahia, e da doutora Rita Strapazon, que é daqui de Brasília e tem 2 especializações. Que depois desse comentário eu vou te falar os 5 pilares do método, os 7 erros mais comuns que muitas vezes minam a segurança de encarar casos complexos e eu vou te provar que não tem nada de errado com você. Já volto. Eu sou Jussara, sou de Salvador, não tenho especialização, eu trabalhava só como clínico e trabalhos pequenos e encaminhava todos os meus trabalhos mais complicados para colegas. E aí eu conheci você através de uma colega. Primeiro que um caso assim de desgaste muito, eu não sabia nem por onde começar. E agora eu já explico ao paciente que está vindo, eu já consigo fazer já o trabalho. Eu posso dizer que, para mim, mudou a minha vida completamente, mudou a minha maneira de agir e também eu consigo fechar muito mais tratamentos com mais segurança, o paciente fica mais confiante, ele percebe que você está sabendo o que você está fazendo, entendeu? E isso é muito importante. A desoclusão na minha prática clínica hoje foi responsável por me dar principalmente segurança em oferecer tratamentos complexos que antigamente eu encaminharia.
e de entender, só de entender o que realmente está acontecendo na boca do paciente e ter condições de oferecer e de poder ajudá-lo, assim, não tem preço. As coisas fazem sentido para mim agora, né? Cada problema, cada procedimento realizado pelo paciente, o histórico de cada dente, e isso dá, assim, muita segurança para trabalhar, e o paciente sente isso também, né? Nos meus 25 anos aí de profissão, a maioria dos grandes casos complicados eu acabei mandando pra frente. Eu não me sentia seguro mesmo pra fazer, entendeu? Graças a Deus eu te conheci já quase 1 ano e meio atrás, aí fiz o Clube Smart, né? E hoje já tô acho que com uns 12, 15 montados em articulador que eu já fiz lá. Então hoje eu não consigo mais olhar, por exemplo, uma panorâmica e não olhar como é que estão, né? Ou seja, toda a parte, né? Ou seja, de oclusão, consigo ver os desgastes. Antes parecia tudo muito um bicho de 7 cabeças, um grande problema, né? Então, às vezes, reabilitações complexas grandes, às vezes eu não realizava, né? E agora eu já estou tendo mais confiança. Agora, antes de mais nada, é muito importante que você, de cara, elimine todas as distrações, porque essa aula vai ser rápida, objetiva e cheia de informações preciosas, e é extremamente importante que você esteja 100% focado e ligado comigo, combinado? Antes de falar dos 7 erros que minam a sua confiança e dos 5 princípios que você precisa ter para encarar os casos complexos, eu preciso me apresentar. Quem sou eu para estar aqui? Quem sou eu para estar te ensinando? Bem, eu sou o Marcos Laboisieri, dentista há 20 anos, responsável pelo Instituto Laboisieri de Odontologia, sócio-diretor do IO Brasília, idealizador e fundador do Clube D e do método Desoclusão Descomplicada, um programa que tem ensinado dentistas a planejarem casos complexos. Esse programa nasceu em 2015 no formato presencial. A gente começou bem pequenininho com um programa inicialmente para residentes aqui no meu consultório. Era para recém-formados, um programa focado nesses 2 pilares: clareza no diagnóstico e assertividade no planejamento. O meu desafio era provar para mim mesmo que um profissional recém-formado com pouca experiência ou nenhuma experiência clínica seria capaz, ao final do programa, planejar casos complexos. O que aconteceu basicamente é que esses meus residentes começaram a ter resultados incomuns. Desse grupo de residentes, ao final do processo de algumas semanas, eu ensinando a teoria e aplicando na prática, todos, ao final, já sabiam o que fazer e por onde começar num casos complexos, seguindo o método. E o que aconteceu foi que 1 ano depois, sem investir em publicidade, compartilhando somente conhecimento, criando grupos de estudo, o Clube D já tinha mais de 100 alunos iniciais. Foi quando 2 coisas ficaram muito claras para mim. A primeira delas é que, de fato, os 2 pilares são muito poderosos. E a segunda, uma certeza que isso precisava ser compartilhado para milhares de dentistas no Brasil e fora dele, que todos os dias são desafiados pela sombra do "você não é capaz de encarar casos complexos". Foi nesse momento que nós paramos, repensamos, reformamos tudo, e em dezembro de 2017 eu comecei um método Desoclusão Descomplicada do zero no formato online. Sendo que hoje, mais ou menos 3 anos depois, a gente já tem mais de 1.500 alunos no Brasil e fora dele, já ganhamos vários prêmios de qualidade, de performance e reconhecimento. Mas eu sempre digo que o nosso maior troféu são centenas de pessoas, literalmente, que a gente já trouxe para o grupo dos dentistas seguros para planejarem e encarar casos complexos com segurança. Mas nem sempre foi assim. Na verdade, é que eu era mais ou menos assim como você, dentista que procura sempre melhorar. Meu pai é dentista e quando eu me formei, ele já me falava da importância dos casos chatos, porque eram eles que traziam os pacientes fiéis. Na verdade, nasci em Anápolis, mas cresci e me formei em Brasília e depois eu fui fazer meu mestrado lá em Campinas. Fiz diversos cursos, mas depois de observar que ainda assim eu tinha retrabalhos e cada vez que via um caso complexo eu me sentia inseguro para encarar de forma bem objetiva, eu observava que existia um ponto cego na minha formação, algo que eu não aprendi que estava fazendo falta. Foi aí que eu resolvi buscar algum curso que de verdade me trouxesse conceitos de biomecânicas, a origem do problema mecânico da boca dos meus pacientes, porque eu já tinha sacado que não se tratava só de problemas biológicos, tinha alguma coisa que a gente não sabia identificar e eu queria, de uma forma por todas,
entender o que era essa coisa. Eu sabia que esses casos eram aqueles que trariam mais retorno financeiro no final. Com o paciente satisfeito, eu sabia que isso ia aumentar minha rede de clientes. E esses casos eram os que mais me motivavam a crescer dentro da profissão. Eu ia descobrir que eu precisava melhorar. Aí eu comecei a procurar alguma coisa que ia me ajudasse a resolver esse problema. Eu fui na internet. Eu não sei se já aconteceu isso com você. Aquele emaranhado de informações desencontradas, e no meio delas eu fui desafiado a rever meus conceitos de diagnóstico e planejamento e me introduzir no estudo que seria um dos grandes pilares do método, que é o princípio da desoclusão. Eu mergulhei naquele assunto de um jeito, tanto que eu fui atrás de cursos internacionais, como do professor Aníbal Alonso, que é um dos grandes idealizadores disso. Inclusive eu fui lá, tive o prazer de encontrar com ele, e no curso ali a gente conversando, eu falei para ele: professor Aníbal, o seu curso não é sobre oclusão. O seu curso é sobre desoclusão, porque a cada 10 palavras era 8 desoclusão e 2 oclusão. Tanto foi que logo depois, né, o professor Aníbal lançou um livro que é um grande mártir chamado Desoclusão. E também tive o prazer de ter um dos grandes maestros da minha vida, o professor Gustavo Vernazza, um outro grande mestre que tem a capacidade de pegar casos complexos e resolver de forma extremamente simples e replicáveis. E aí, depois de todos esses cursos, a minha clareza dos planejamentos dos casos complexos mudou radicalmente. Foi daí que eu comecei a compilar todos aqueles conhecimentos e transformar a minha forma de ensinar, pegar tudo aquilo que eu aprendi nesses cursos internacionais com os grandes mestres, os maiores nomes da odontologia moderna, e trazer aqui de uma forma mais simples, mais prática, segura e replicável. Mas a minha percepção sobre diagnóstico e planejamento mudou tanto que eu comecei a palestrar em congressos, em cursos de pós-graduação sobre o assunto. E foi lá, nessas aulas, que eu percebi que a minha missão, a minha paixão da minha vida era fazer com que dentistas trabalhassem com paixão na odontologia, tendo mais segurança para planejar casos complexos e ainda tendo mais resultados finais, melhorando a vida dos pacientes. Esse negócio tomou conta de mim de um jeito que simplesmente eu comecei a ter resultados que chamavam a atenção dos outros dentistas que trabalhavam próximo de mim. E eu comecei a receber indicações de outros colegas aqui mesmo de Brasília. Muitas vezes eu fazia retrabalho de colegas renomados aqui da cidade e percebia que a falha estava em pequenos detalhes que provavelmente o colega não sabia. E dessa forma eu comecei a perceber que existia algo muito errado na nossa formação enquanto dentistas, na graduação e inclusive na pós-graduação. E quando eu tinha a oportunidade de conversar com esses dentistas que eu observava que nenhum deles, nem os melhores, conseguiam enxergar a verdadeira origem dos problemas odontológicos, a origem mecânica dos problemas odontológicos. E naquele momento, aquele negócio começou a me incomodar. E quer saber, eu vi o quanto que o paciente sofria pingando de dentista em dentista. De cada 10 dentistas, 9 davam diagnósticos diferentes. E foi aí que eu resolvi juntar a minha experiência clínica e o melhor que eu tinha obtido de experiência como professor, com todo o investimento que eu já fiz de cursos internacionais para aprender com os melhores, que eu resolvi organizar tudo isso agora nessa aula. Bom, mas antes de falar dos princípios, eu preciso fazer uma breve revisão da fisiologia e anatomia do nosso aparelho estomatognático e principalmente dos movimentos da desoclusão. Vamos lá, eu vou revisar aqui os músculos. É muito importante que você entenda a função de cada músculo dentro do movimento da desoclusão. Vamos falar primeiro do masseter. O masseter, ele é um músculo que tem a origem e inserção muito parecidos, a distância da origem e inserção muito parecido. Ele fica aqui no ângulo da mandíbula e estrategicamente posicionado nesse lugar para ter um objetivo. Qual é o objetivo do masseter? É claro que é elevar a mandíbula, mas tem um motivo mais importante, que é o quê? Gerar força. É isso mesmo. Quando você lembrar do masseter, lembra ele como força. Pensa num trator, daqueles mineradores gigantes, que é exatamente esse exemplo que eu quero que você tenha na cabeça quando você pensar no masseter. Ok? Gravou isso aí? Masseter é igual força. Vamos pensar agora nos temporais. O músculo temporal é completamente diferente do masseter. Na sua origem e inserção. Ele começa aqui, ó, atrás da sobrancelha, ele é faceado
bem delgado, vem até atrás da orelha e ele se une num ponto só aqui, num processo coronoide da mandíbula, que é aquele corneto, aquela curva que tem aqui, que é justamente para esse músculo se unir nesse ponto. E essa característica do músculo faceado que se une num ponto só, por que será que fizeram ele assim? Pensa comigo, qual é o verdadeiro objetivo ou a verdadeira função dos temporais? Elevar a mandíbula? Ok, mas grava essa. A verdadeira função dos temporais é gerar equilíbrio. Lembra de um parapente, tá? Que ele é um paraquedas largo que se une num ponto só, que é o passageiro. Justamente essa é a imagem que eu quero que você tenha, que os temporais, eles dão o equilíbrio que a mandíbula precisa. Não é à toa que ele é faceado num ponto só e não é à toa que ele está aqui numa região bem deposicionada perto da articulação. Agora, o terceiro grupo muscular que é muito importante você mudar seu paradigma de que qual a função dele, são os pterigoideus. São os músculos que ficam aqui dentro, na direção da mandíbula, que fazem o quê? Esses músculos são os músculos responsáveis pelos movimentos de lateralidade direita, lateralidade esquerda e protusão. Ou seja, o músculo daqui contrai, a mandíbula vai para a direita. Esse músculo aqui contrai, a mandíbula vai para a esquerda. Esses dois aqui contraem, a mandíbula vai para frente. Só que qual é a verdadeira função deles? Eu queria que vocês tivessem em mente, quando você pensar nos pterigoideus, pense em rédeas, tá? Pense em rédea. Imagina uma carruagem, uma birga romana, aquela que tem um motorista com 4 cavalos correndo numa corrida maluca e ele simplesmente com 2 cordinhas, que são as rédeas, ele consegue fazer aqueles cavalos irem para a direita ou irem para a esquerda, sem precisar de usar força bruta. Porque se usasse a força bruta naqueles cavalos, acho que ele não conseguiria fazer esses cavalos virarem. Lá tem um movimento suave, sem precisar de força. Então vamos lá. Ficou claro isso? Os 3 músculos e suas funções? Guarda essa informação, que ela vai ser importantíssima para eu explicar o princípio número 1 da desoclusão. O princípio número 1 é o princípio da porta e dobradiça. Esse princípio é muito fácil você entender. É assim, ó. Imagine que a nossa articulação seja uma dobradiça de uma porta e a mandíbula seja a porta. Então, quanto a gente faz um movimento mais afastado da articulação, menor a quantidade de força que precisa todo o aparelho estomatognático fazer. Então, pensa comigo. Você pode imaginar o seguinte: se você pegar o seu dedinho e na porta, perto da maçaneta, você vai observar que você vai fazer uma quantidade X de força. Agora, se você pega o mesmo dedinho, pega a mesma porta e vai fazer o mesmo movimento, só que agora mais próximo da dobradiça, você vai ver que o seu dedo vai precisar de muito mais força para fazer o mesmo movimento. Agora, volta aqui para mim. Você escutou o que eu falei? Mais força para fazer o mesmo movimento. Ou seja, se o toque do movimento da mandíbula for o mais anterior possível, nós vamos precisar de menos força para fazer o movimento. Agora, se a gente tiver um toque, por exemplo, nessa região aqui de molar, durante o movimento de lateralidade, nós vamos precisar de mais força. Mais força significa acionar o masseter. Presta atenção. Sendo que, na verdade, se a gente fizer um movimento precisando de menos força, nós vamos acionar somente os pterigoideus. Então, é muito importante que você entenda, quanto menos energia usarmos para fazer o mesmo movimento, muito melhor será para os nossos dentes. Porque daqui a pouco, mais para frente, eu vou te falar sobre o grande mal da odontologia. Então, volta aqui para mim. O segundo princípio que eu quero que você entenda de uma vez por todas da importância da desoclusão é o princípio da força e do atrito. Ou seja, se você empurrar uma caixa ou algum objeto
que tem uma certa área e volume, você vai precisar deslocar esse objeto, você vai usar uma quantidade X de força. Agora, se você for fazer o mesmo movimento com mais objetos, utilizando a mesma mão, você vai precisar de pôr mais força por conta do atrito, tá, que existe entre as caixas e o piso de deslocamento. O mesmo acontece com a nossa articulação, a nossa boca. Se, por acaso, nós tocarmos só no canino, e não foi à toa que o arquiteto disso tudo, que Deus desenhou o nosso canino pontiagudo, justamente porque o canino inferior, ele toca o mínimo possível de atrito no canino superior. E o canino superior, a bossa, toda a anatomia do canino inferior foi feita para receber essa energia do canino inferior e fazer o deslize, gastando menos energia possível. Ou seja, se o movimento acontecer somente no canino, na ponta do canino, menos atrito, menos força. Agora, pensa comigo. Se durante o movimento de lateralidade ou protusão tocar o mais dentes, um molar, um pré-molar, nós vamos precisar de quê? Mais dentes, mais áreas de contato, mais atrito, mais resistência. Nós vamos precisar de mais força. É isso mesmo. Então, se a gente precisar de mais força, o aparelho extra-ortognático, quando decidir fazer um movimento de lateralidade, ele vai usar não só os pterygoideus, vai usar o temporal e vai usar principalmente o masseter. Então, fica comigo. Esses dois princípios, só por eles, você já precisa entender que se houver um movimento de lateralidade, seja para a direita, seja para a esquerda, ou seja para a protusão, somente os dentes anteriores devem se tocar. Tá legal? Ficou claro isso? Espero que você tenha entendido os princípios e olha só a diferença que conhecer isso fez na vida dessas pessoas. Que eu volto já. Escuta só que eu volto já para te falar o grande mal da odontologia. O Clube D tem transformado a minha odontologia, o jeito que eu faço o diagnóstico, o jeito que eu olho para os pacientes. Tudo tem mudado, tudo tem feito mais sentido. Eu não tinha antes visão nenhuma quanto a guias, né? Guia canina, guia anterior. Não me atentava a isso mesmo. Agora, depois de fazer o curso, é só que eu enxergo, né? Se o paciente tem guia, se não tem guia, como é que estão esses posteriores, se os posteriores estão destruídos, alguma coisa não está anterior, não está funcionando, a gente já vai, já olha, é muito diferente e é muito gratificante quando você faz um curso e enxerga isso, né? Enxerga que aquilo que você está aprendendo no teu dia a dia clínico está fazendo diferença. O conhecimento que eu tenho adquirido com o Dr. Marcos tem impactado em todas as minhas decisões clínicas, né? E vejo que os pacientes também compreendem quando a gente mostra o articulador, mostra o movimento, mostra o que está acontecendo, o paciente consegue visualizar aquilo que você quer passar para ele. Isso tem facilitado para o paciente fechar os planejamentos, para os pacientes visualizarem isso de uma forma melhor, mais fácil, né? A compreensão dos dois lados. Antes eu via tinha uma visão de uma odontologia totalmente biológica. Hoje eu tenho uma visão biológica aliada ao mecanismo, né? Boca é movimento e os dentistas que não visualizarem isso vão ficar prejudicados com o diagnóstico, com certeza. Eu queria trazer para o meu consultório toda essa dinâmica que ele apresentava nas aulas. E com isso eu comecei a entender um pouquinho melhor o que é a proposta no curso e perceber que eu consigo passar para os meus pacientes de orto, de pério, um diagnóstico mais completo, o do porquê a boca dele chegou naquela situação periodontal, como a gente pode resolver o problema periodontal, mesmo o estético de um recobrimento de raiz. Às vezes era trauma e se você não remover esse trauma, não adianta recobrir a raiz do dente do paciente, com todas as técnicas mais modernas.
Então, eu consegui trazer e mostrar para o paciente a importância de um ajuste oclusal, a importância de um equilíbrio oclusal, para que o meu tratamento periodontal, o meu tratamento ortodôntico se mantivesse por mais tempo, por um tempo bem longo, em equilíbrio. É isso que eu consegui com essas técnicas que o Marcos vem ensinando no curso dele. Bom, para tudo e preste atenção que nós chegamos no momento mais importante dessa aula, tá? Agora você vai juntar tudo que eu ensinei até aqui para conhecer o que realmente faz diferença daqueles que têm segurança, do grupo dos 5% dos dentistas que têm segurança em planejar casos complexos. Para isso, você precisa entender o grande mal da odontologia. Eu falo isso porque, antigamente, o mal da odontologia era a busca por bactérias. É basicamente isso, né? Veio a Revolução Industrial, alimentos ricos em carboidratos, veio a cárie, as doenças periodontais e tudo envolveu muita bactéria. Nessa época, a odontologia procurava por essas consequências, as cáries, então o raio-x, os exames, todos foram uns focados atrás de bactéria. Eu lembro quando eu me formei lá na minha faculdade, eu sei que a gente sempre procurava nos exames de radiografias se tinha cárie ou não tinha cárie. Não que isso não tenha mudado, porque cárie ou não, você vai ver pela radiografia. Mas o que mudou foi o tipo e perfil dos pacientes que estão visitando o nosso consultório. Hoje, cada vez mais os pacientes têm mais acesso à higienização, a conhecimento, a técnica, a escovação, fio dental, enfim, a dentistas. E essas pessoas continuam quebrando dentes, continuam tendo problemas. Você nunca parou para pensar aquele caso onde o paciente tem uma cárie classe 2 no molar e não tem no pré-molar? Já imaginou aquele caso onde tem uma lesão cervical no primeiro pré, mas não tem no segundo? Como você vai justificar para o paciente que tem uma cárie na classe 2 que é porque ele não está usando fio dental? Ele vai virar para você e falar assim, doutor, ok, você tem razão, eu não uso muito bem o fio dental, mas eu não uso em lugar nenhum da minha boca. Por que que esse dente tem uma cárie e o vizinho não tem? Por que que esse dente aqui tem uma gengiva, uma raiz exposta? Porque eu não escovo mais forte esse do que os outros. Já parou para pensar por que que tem dentes que sofrem mais, sofrem primeiro com uma dor, fratura um pedacinho, faz uma restauração, depois faz canal, às vezes sem cárie, aí depois faz um pino, faz uma coroa, depois fratura a coroa, vira o implante, aí o implante vira o implante, afrouxa o parafuso. Esse ciclo todo, o que será que acontece nesse dente? E é esse que eu quero que você pare para refletir junto comigo, porque é justamente a explicação de tudo isso que vai te fazer a mudar o seu nível de diagnóstico. Então presta atenção no grande mal da odontologia moderna, porque o grande mal agora não é mais procurar bactéria, não é mais procurar só o buraco que a bactéria fez ou do problema que fez no osso, na raiz ou na coroa clínica. Você vai começar a identificar como que essas nossas pérolas, que são nossos dentes, se relacionam entre si. E o primeiro ponto que eu quero que você escreva aí no seu caderno é parar de fazer exame clínico olhando o paciente com a mordida fechada ou procurar bactérias. Você vai até procurar se tem cárie ou não, naturalmente, vai procurar se tem tártaro, problema periodontal, ok. Mas você vai fazer uma coisa a mais a partir de amanhã. Vai pegar o afastador e vai filmar os movimentos dos seus pacientes, assim como todos esses dentistas que fazem parte dos 5% fazem, vocês estão vendo aqui na tela. Vai usar o afastador, abrir o celular, filmar e pedir para o paciente fazer o seguinte: fulano, arrasta para a direita, fulano, arrasta para a esquerda, fulano, arrasta para frente. Só isso, você vai registrar o grau de dificuldade de fazer os movimentos que possivelmente esse paciente tem. E você vai registrar. Você não vai só tirar foto, você não vai só pedir exame de raio-x. Primeira coisa a fazer é registrar os movimentos. A partir desse registro, você vai associar com o que eu vou explicar aqui para você e você vai começar a entender aonde está a origem dos problemas modernos do seu paciente. Ok? Vamos lá então? Vamos começar? Primeira coisa que você precisa saber. A primeira coisa, vamos anotar aí, ó. A primeira coisa. Tá? Nós vamos falar primeiro dos dentes posteriores. Então, primeira coisa, os dentes posteriores. Primeira coisa,
Você precisa entender que eles foram feitos para receber forças oclusais. Oclusais, né? Ou axiais. Ou força de trabalho. Inclusive, para você ter ideia do que eu vou explicar aqui, o que faz um dente molar de um adulto, né, o ser humano, durar dezenas de anos, é justamente isso aqui. Todas as estruturas que envolvem o molar, a forma anatômica, a sua raiz, a forma da sua coroa clínica, a proporção esmalte-dentino, que eu vou explicar tudo em detalhes, tudo isso foi desenhado para receber forças oclusais, né, axiais ou de trabalho, ou seja, uma força longitudinal. Vamos entender por que isso é importante. É exatamente aqui que você vai mudar o seu nível de diagnóstico. Presta atenção. Vou representar aqui um dente. Então a gente tem aqui, ó, a coroa clínica de um molar, tá? Vou representar aqui a raiz de um molar. Vou representar aqui, ó, a câmara pulpar. E agora, preste atenção no que nós vamos fazer. Nós temos o fenótipo periodontal espesso e um fenótipo periodontal delgado. E a última estrutura que eu quero que vocês comecem a prestar atenção é na diferença entre o esmalte e a dentina, tá? Sendo que a dentina, ela é assim. Aqui, entre a raiz e o osso, a gente tem o ligamento periodontal. Muito bem, vamos entender. Pensa assim, imagina que essa estrutura aqui, que é o esmalte, a gente pudesse fazer uma analogia, ela representasse um vidro. O esmalte lembra muito o vidro, por ser um material inerte, que não se regenera. Já a dentina, se a gente puder fazer um paralelo para você nunca esquecer, lembra daqueles canudinhos? Sabe canudinho? Então você imagina um saco de canudinho, tá? É o que acontece aqui com a dentina. A dentina é um saco de canudinho com uma geleia no meio. Entendeu a analogia? Agora pense o seguinte, olha como o arquiteto disse, Deus que criou isso, ou quem quer que você acredite que seja, para mim foi Deus que criou isso, como ele foi perfeito. Ele colocou uma mesa de vidro em cima de pés de canudinho. Olha só que incrível isso. Então, se esse dente sofrer forças axiais ao longo eixo do dente, ou seja, se essa estrutura que é inerte pressionar esses túbulos dentinários que pressionam o ligamento periodontal, eles vão absorver a energia gerada por esse movimento. Ou seja, pensa aqui, que é o esmalte e eu sou o dente. Olha o movimento que vai fazer. Eu chamo isso de balé da odontologia. Presta atenção de novo, ó. Força axial. Ou seja, força do bem. É essa força aqui, azul. Se a gente for imaginar a energia que se dissipa lá, vocês já repararam que eu associo muito com a física, porque faz muito sentido. A energia gerada por uma força axial, ela é distribuída ao longo da dentina, ao longo da câmara pulpar, ao longo de todo o ligamento periodontal, de forma longitudinal e paralela aqui. Então, todas as estruturas que foram desenhadas para receber essa força trabalham de forma ok. Então, esse é o objetivo de qualquer tratamento que você faça. Você tem que fazer com que esse dente molar, ou a coroa, ou o implante na região posterior, sofra somente
forças axiais. Agora, o detalhe é que quando a mandíbula fecha, você consegue até criar a força axial. Mas quando a mandíbula movimenta para o lado, só tem um jeito de você evitar que aconteça o mal da odontologia, gerando guias de desoclusão. Por quê? Porque se esse molar, agora presta atenção no que eu vou te dizer, se esse molar, ao invés de receber uma força oclusal, axial, uma força de trabalho aqui, inclusive eu tive o prazer de fazer uma entrevista com Pascal Magni, hoje uma das maiores autoridades no mundo sobre esse assunto, né? Ele fala que a força de não trabalho, ou seja, a força longitudinal, a força lateral, a força lateral no dente. Qualquer força lateral no molar vai gerar algum tipo de consequência. Sabe por quê? Porque a energia que esse tipo de atrito, essa força aqui vai gerar, ela é totalmente disforme do ideal. Você imagine que esse ponto aqui vai gerar uma série de energia de forma inadequada. Presta atenção. Lembra do balé? Agora, pense o seguinte, se eu receber uma força lateral, olha o que vai acontecer, porque lembra, as minhas pernas estão dentro do osso. Então, ó, de novo, hein? Presta atenção. O que acontece aqui? Aqui faz o quê? Estica. E aqui faz o quê? Contrai. Então, é isso mesmo. Então, olha só o que vai acontecer aqui, ó. Desse lado aqui, vai fazer o quê? Vai contrair. Quem vai contrair? O esmalte, que é o vidro, vai comprimir, né? Vai comprimir a dentina, que são os canalículos aqui, que são os canudinhos. Já esse lado oposto aqui vai acontecer, ele vai esticar. Esse lado vai esticar, esse lado vai contrair, vai comprimir. Eu não sei se você já entendeu, mas a partir do momento que você entender esse diagrama, você pode ter certeza que você já está dando um passo muito importante. Na verdade, eu acho que o terceiro passo, o primeiro você está aqui, o segundo você entender a dinâmica e os princípios da oclusão, e o terceiro passo é você entender que se você gerar uma força não oblíqua, uma força não ideal no molar, vai gerar consequência. Por exemplo, o que acontece aqui? Esse esmalte aqui, ele vai contrair, ele vai lascar. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Isso aqui, o que é isso? Nada mais é do que um descamamento, ou às vezes uma expulsão. É só você imaginar o seguinte, o vidro mesmo, vidro de casa. Se você contrai ele, se você dá uma batida na quina nele, já reparou que ele lasca? Inclusive, vamos colocar aqui a imagem do vidro lascado, quando lasca a pontinha do vidro. É mais ou menos o que acontece aqui. Aqui a pancada vem daqui, mas a consequência na ponta mais fina do esmalte, que é nessa região. E essa região aqui, ela descama. Então, se você já está entendendo esse diagrama, você já vai começar a imaginar aquela lesão classe 5 do seu paciente, provavelmente, em algum momento, existe alguma força não ideal, uma força lateral que gera aqui essa consequência. E aqui no esmalte, o que vai acontecer desse lado? Aqui o esmalte vai acontecer, vai esticar. Quando você estica um vidro, vamos dizer assim, o que acontece? Ele craquela, ele fica todo cheio de, como se fosse assim, aquelas trincas que acontecem no vidro de carro, que vão craquelando, vão fragilizando esse esmalte aqui. Outra coisa, tá? Não é só a dentina e o esmalte aqui sofrem, não. O ligamento periodontal aqui sofre também com essa contração.
o ligamento periodontal, ele começa a sofrer, às vezes, dependendo do tipo de fenótipo. Se o fenótipo for mais delgado, provavelmente isso aqui vai reabsorver. Então, assim, a reabsorção, muitas das vezes causada numa região radicular, na região cervical, está diretamente relacionado com uma consequência dessa dissipação equivocada da grande mal. Esse aqui é o mal da odontologia. Esse é o mal. Essa força lateral no molar, ela pode gerar uma consequência na coroa clínica, na raiz, tá? No ligamento periodontal, no tecido de sustentação e inclusive na câmara pulpar. Daqui a pouco você vê o seu paciente com os cornos radiculares assim. Você olha a radiografia periapical, você vê um corno radicular assim. De um jeito que aqui tem mais deposição de dentina, como uma forma de reação a essa energia que vem daqui, desse toque lateral. Então, vamos entender isso aqui. Então, vamos lá. Resumindo, força lateral vai gerar um desequilíbrio e esse desequilíbrio vai causar uma contração de um lado e um estiramento do lado oposto. Então, esse movimento é totalmente deletérico para qualquer dente posterior. Vamos entender então aqui, ó. Então, vocês já começaram a observar que se vocês observarem bem, esse tipo de problema aqui, ó, vou fazer um resumo aqui do desenho, ó. Que essa força lateral aqui, que é totalmente deletérica para o dente posterior, qualquer deles, vai gerar algum tipo de consequência. Eu vou até desenhar aqui o osso de azul para separar aqui, ó. Vai gerar alguma consequência. Primeira consequência que vai gerar. Primeiro, negativa. Na coroa clínica. Esse tipo de força lateral pode gerar algum desgaste, uma faceta de desgaste num lado que não foi feito para receber esse tipo de contato. Segunda coisa que pode acontecer, um problema na coroa, na região entre esmalte e a dentina, tá? Esse elo aqui vai sofrer também. Qual é o terceiro elo que pode sofrer? É o ligamento periodontal. O que mais que pode sofrer aqui? A câmara pulpar. Ou seja, várias estruturas vão sofrer consequências. Todas de uma vez? Não. Às vezes, por conta do fenótipo periodontal, ou seja, a base, quanto mais parruda, quanto mais larga é a base, mais deletérico acontece a seguinte, ó, olha só que interessante, ó. Vou desenhar aqui para você entender. Ó, só a metadinha aqui, ó. Aqui a raiz, aqui a coroa, né? E aqui é a raiz. Tá? Aqui é a raiz. O que acontece é o seguinte, se o fenótipo periodontal for largo, aquela lesão classe 5, ela vai ficar assim, ó. Por quê? Porque o dente faz o movimento, mas o fenótipo periodontal é tão largo, tão espesso. Por exemplo, é muito comum nos molares, onde o paciente tem um espessamento ali, de repente um excesso de osso alveolar na vestibular, e aí você tem o quê? Uma lesão, por exemplo, classe 5, mais aprofundada em forma de vinco. Agora, se você pega esse mesmo dente aqui, tá? Que eu estou desenhando aqui, e com o mesmo problema, só que a raiz,
o fenótipo delgadinho, o que vai acontecer? Essa lesão provavelmente vai ficar mais larga e vai reabsorver esse aqui, e a dentina e o esmalte vão fazer uma cor mais longa. Então, assim, tudo está muito relacionado com isso. Por exemplo, o paciente que tem envelhecimento precoce da câmara pulpar, pode observar, tem algum tipo de força não lateral. E essas forças laterais, que são oblíquos, nós chamamos de interferência. Olha só, então vamos imaginar o seguinte, você tem um molar, você tem o outro molar. E aí aqui a gente tem a esmalte. Aqui a gente tem a câmara pulpar, né? Câmara pulpar. Aqui a gente tem a raiz. Tá? Ó. Aqui a raiz, né? Bom, o importante é que eu quero que você veja aqui, ó. O que acontece? Quando esse molar aqui, por algum motivo, por alguma falha no equilíbrio, tá? Ele recebe uma força nesse sentido. O que vai acontecer? Esse dente aqui, esse esmalte, ele vai sofrer com essa força. Esse esmalte aqui vai sofrer consequência dessa energia aqui, lateral no molar. Só que como você tem o dente vizinho, aqui tem um ponto de contato nesses dentes, você vai observar que esse dente aqui, que está sofrendo a força não ideal, lateral, esse esmalte, ele vai ficar totalmente fragilizado para uma possível invasão bacteriana aqui. Então, o que vai explicar muitas das vezes por que esse dente aqui tem problema e esse não, é justamente o fato do... Tem que entender assim, ó, a bactéria, ela tá aqui. O alimento tá aqui. Então, se a bactéria consumir esse alimento, o ácido dela vai para os dois lados. A bactéria vai lá e degrada uma molécula do açúcar, transforma aquilo em uma coisa ácida, e esse ácido vai fazer com que toda essa região de esmalte vire propício para a invasão bacteriana. Então, assim, isso vai acontecer no molar que está mais propício, porque está sofrendo forças laterais. Então, assim, só aqui você conseguiu entender. E muitas vezes esse dente aqui tem também consequência no periodonto assim, ó. Aqui vem o periodonto bonitinho, esse cara tá aqui com o periodonto afastado. Por quê? Porque tudo vem para cá. A energia gerada por essa força pode facilitar a entrada de uma cárie e pode facilitar também a presença de uma bolsa periodontal. Bom, eu acho que você entendeu, mas para exemplificar, para fazer com que você nunca mais esqueça esse problema que vai fazer com que você faça parte do grupo dos 5% de dentistas que se sentem seguros para encarar casos complexos, eu quero que você veja esse caso agora. Observe bem essa lesão palatina nesse molar. Esse paciente chegou no meu consultório e os outros profissionais que abordavam ele disseram que esse problema ele era por causa da escovação ou por causa da alimentação da Coca-Cola. E o mais interessante foi que esse paciente, o seu Zé Carlos, ele simplesmente nem toma Coca-Cola. E aí, quando ele chegou no meu consultório por conta de um terceiro molar que estava com mobilidade, e aí eu falei para ele, olha, seu Carlos, se o senhor tirar esse dente aqui com mobilidade, o terceiro molar não é um dente que nasceu para sofrer, ele está sofrendo sobrecarga. Nós vamos tirar essa carga e vai passar para outro dente. E, inclusive, essa lesão que está aqui na sua boca, que é essa que vocês estão vendo agora, ela é causada por esse mesmo problema.
Então nós montamos o caso no articulador. Olha só, olha o que acontecia. Essa mandíbula ia para a esquerda, o canino da esquerda falhava e o molar inferior, que já é um implante, tocava na coroa do molar superior, só que na face palatina. Olha bem essa imagem. Para pensar. Pausa aí, diretor. Olha aqui. Foca em mim. Presta atenção. Você está vendo que o inferior já é um implante? Provavelmente esse inferior teve... Provavelmente não. Ele já me contou, Zé Carlos, que esse dente teve cárie, depois ele teve um problema... Ele teve cárie primeiro, aí depois ele teve um canal, depois ele fez uma coroa, aí fizeram o implante, afrouxava o implante, aí ele trocou o implante, colocou o conimós, parou de ter problema no molar, só que o que começou a acontecer? Apareceu lesão no molar superior. Ou seja, o sucesso do tratamento inferior estava matando o dente superior. E aí, a partir desse conhecimento que você acabou de ter aqui do diagnóstico, só com esse conhecimento eu avisei para ele que estava acontecendo alguma coisa na boca dele, que não era por falta de escovação, não era excesso de escovação, não adiantaria passar fio dental e muito menos não é isso que vai resolver. Culpar o estresse não ia ajudar. Eu falei para ele, existe uma forma de resolver isso. O que eu preciso fazer? Eu preciso devolver as guias, eliminar as básculas. E presta atenção no que eu vou te dizer. Depois que eu orientei esse paciente que chegou lá de uma forma tão humilde, tão simples, né, vestido de forma simples, falava de forma simples, ele simplesmente aderiu a um tratamento que custaria muito mais do que a extração do tecido molar e inclusive uma restauração, uma cirurgia de enxerto nessa região do molar. E eu quero que vocês escutem agora, tá, o que o Zé Carlos falou do tratamento, para vocês entenderem o quanto que isso é importante para os nossos pacientes, o quanto que você é capaz, sim, de ajudar esses pacientes a mudarem de vida. Então, para um minuto aqui, escuta que eu vou te explicar o último detalhe do grande mal da odontologia, assim que você escutar o que o Sr. Carlos tem para falar. Passei e fui no consultório, sem conhecer o Dr. Marcos, e quando ele me atendeu, me colocou na cadeira e perguntou o que era. Não, estou com um dente aqui bambo, mole, não sei se tem que extrair, não sei o que tem que fazer, um siso. Aí ele, não, pode levantar aí da cadeira que o seu problema é outro. Aí me colocou na mesa dele e foi me explicar que meu problema era mais sério do que eu imaginava. E que ele poderia extrair o dente, mas que não ia solucionar, não. Logo o outro ia bambear. E que eu não dormia direito. Eu falei, esse cara é adivinho. Tenho bruxismo. Eu falei, você não tinha certeza porque bruxismo você não sabe se você tem ou não. Você morde a bochecha quando se alimenta? Eu falei, ele está acertando. Eu falei, tá. E agora? Ah, tem uma história de um projeto. Eu falei, projeto? Eu perguntava e ele não falava, não. Ele falou assim, não, é igual você manda construir uma casa, não faz o projeto da casa? Você vai ver, você escolhe ali, como é que fica legal a casa para você. Vou fazer um projeto para você, é exclusivo, é seu. Mas você vai pagar por isso. Eu falei, vige, quanto é que vai ficar essa história mais ou menos? Sem o projeto é 30 mil. Eu já fiquei chateado, fechei a cara e fui para casa triste. Quando eu falei para minha esposa o que esse homem me falou, ela falou, é um doido. Você não vai fazer isso nunca, eu já autorizei. Pensando em gastar 30, quando eu veio esse tal desse projeto, passou logo, foi para 50. A mulher levantou e foi lá para fora. Aí ele falou para mim, estava só eu e ele já tinha saído da sala já. Ele falou assim, Carlos Alberto, eu falei, mas você não falou lá que era tanto? Mas o projeto é que vai dizer, não é? Você me obrigou a falar. Fala o seguinte, pensa, vai embora, você decide, você volta. Ele fechou o negócio ali, quando ele me deu a liberdade de eu decidir o que eu queria. Quando eu saí de lá, indo para o elevador, a mulher, e aí? Começa o tratamento tal dia, ele falou que eu tenho que pagar tudo em 30 dias. Realmente, os dentistas que eu passei, foram vários mesmo, e eles não fizeram
um diagnóstico geral da minha mordida. Eu não sou técnico, igual vocês aí falam, né? Cada um fazia a sua parte e deixava o resto embora. E graças a Deus, minha vida, sem eu querer, mudou. Esse valor que eu paguei para o Dr. Marcos tornou-se insignificante com relação ao seu investimento para você próprio, né? Eu fiz uma coisa para mim mesmo. Minha esposa não engoliu isso até hoje, mas eu estou satisfeito. Foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida. Mas ao longo desse tempo, ensinando profissionais, muitas vezes especialistas, mestres, doutores, professores universitários, a migrarem para o grupo dos 5% dos dentistas que se sentem seguros para planejar casos complexos, eu observei que existe um padrão que se repete na maioria dos dentistas que se sentem inseguros, confusos e às vezes encaminham seus casos. E para que você possa entender o que pode estar acontecendo com você, eu recrutei os 7 erros mais comuns que muitas vezes minam a sua segurança para encarar casos complexos. Preste atenção nesses 7 itens que eu vou falar para você, para que isso não aconteça mais e que você possa parar de se sentir cada vez mais confuso ou inseguro. O erro mais comum que eu vejo nas pessoas que se sentem inseguras é pensar que o material mais duro ou mais resistente é o que vai fazer durar. Esse erro acontece porque quando uma restauração que você fez em resina composta, por exemplo, fratura, aí você faz um bloquinho de cerâmica convencional, aí fratura. Aí já é a segunda vez que você está fazendo. Aí daqui a pouco te fala que se usar um material mais duro, como de silicato, ele vai ser tão duro que não vai quebrar. Aí você usa esse material de silicato como se fosse ele, a sua fonte de segurança, aí vai lá e falha também. Então, cuidado, imaginar e colocar a sua segurança nos materiais odontológicos, seja um implante com animorse, por exemplo, ou pensar que é o material que vai ajudar, é a resina X que tem um resultado extremamente superior. Cuidado com isso, porque a partir do momento que você acredita nessas crenças que o material por si só vai te dar uma segurança e esse material falha na sua mão, isso mina a sua segurança. Isso te deixa cada vez mais longe de se sentir seguro, porque quando o paciente voltar e você tiver que refazer, qual material que você vai usar se você já usou o que está na sua cabeça de melhor? O que você precisa entender é que muitas vezes o que está associado à fratura dos dentes, ou à fratura do dente natural, afrouxamento de implante, ou às vezes até fraturas de materiais como silicato de lítio, coroas, extremamente rígidas, não é somente material. Obviamente que se você usar o material errado, de forma errada, vai dar problema. Mas se você usar material correto e você tiver um desequilíbrio, e se esse dente que quebrou, o motivo que fez quebrar ele é a dinâmica dos movimentos, é uma interferência, por exemplo, no movimento de lateralidade, a partir do momento que você identifica que não é o material que vai te dar durabilidade ou longevidade, e sim o equilíbrio, a eliminação das interferências, eliminação das básculas e devolver as guias laterais e protusivas. O segundo erro mais comum que faz os dentistas se sentirem inseguros ou até mesmo encaminharem os pacientes em casos complexos é culpar o bruxismo ou estresse. Principalmente agora, no momento que nós vivemos, onde nós temos muito mais casos de pacientes estressados por conta de perder o parente, perder o emprego, diminuiu a renda, ou até mesmo as mesmas preocupações em relação ao trabalho, ou com relação até mesmo à pandemia. Esse perfil de paciente tem aumentado cada vez mais nos nossos consultórios. E o paciente que chega com o dente quebrado, se você culpar o bruxismo e falar para ele que é um bruxismo, é como se estivesse dando uma resposta genérica, é dizer para ele que ele tem virose. Isso não vai ajudar. O que você precisa entender é por que o paciente tem bruxismo e aquele dente específico quebrou. Ele tem vários dentes na boca, tem várias coroas na boca. Por que aquele mesmo dente que fraturou, agora é uma coroa, agora virou um implante e a coroa está afrouxando? Porque alguma coisa que está além do bruxismo ou do estresse acontece na boca daquele paciente e a gente não foi treinado a enxergar. É um ponto cego na nossa formação.
E culpar o bruxismo vai te deixar cada vez mais afastado de encarar casos complexos. Nós precisamos sim respeitar e saber identificar os limites e os cuidados com relação ao bruxismo, mas não podemos nos diminuir enquanto profissionais para o bruxismo ou estresse. Precisamos entender que se você tiver uma boca equilibrada, souber fazer uma placa desoclusiva, você vai conseguir sim fazer com que os efeitos deletéricos, degenerativos do bruxismo aconteçam. O terceiro erro mais comum que eu vejo os profissionais, especialistas, mestres, doutores, às vezes se sentirem inseguros para encarar casos complexos e encaminhar aqueles casos que ele poderia fazer. Entenda uma coisa, encaminhar o caso que você não faz tecnicamente é uma coisa. Encaminhar um caso que você não sabe para onde começar ou por onde começar, isso é um problema. E fazer mais cursos, infelizmente, não vai te ajudar a resolver esse problema. Vai te deixar cada vez mais confuso. Cada vez que você faz mais cursos técnicos, você melhora a sua técnica, mas você não aprende um fundamento do diagnóstico e do planejamento. E muitas vezes você aprende técnica X, técnica Y, técnica W, e na hora H você tem tanta informação na cabeça que você se sente confuso. Eu vou te mostrar um plano que você vai poder usar independente da sua especialidade, do seu tempo de formado, que você vai pegar todo esse conhecimento de curso que você já fez, de resina, de ortodontia, de cirurgia, de prótese, cursos de resina estética, não importa, você vai pegar todo esse conhecimento e vai colocar num plano, num passo a passo, onde você vai ter o começo, o meio e fim de como agrupar o seu conhecimento, fazer como se fosse um mapa mental do seu conhecimento e transformar ele em algo produtivo, replicável, para que você possa fazer sempre de rotina no seu consultório. O quarto erro mais comum nos dentistas, às vezes especialistas, que se sentem inseguros para encarar casos complexos, é no fato de terceirizar os seus planejamentos ou para o técnico de prótese ou terceirizar para o ortodontista. Não que esses profissionais não sejam habilitados, não é isso. A questão não está em diminuir o profissional no qual você está encaminhando. A questão é que você precisa entender o que você quer daquele caso. O paciente chegou no seu consultório, ele confia em você, ele confia no que você vai dizer. E se você tiver aí um passo a passo para você replicar e mostrar para ele como que você consegue planejar e mostrar os problemas, as soluções, por mais que quem vai executar a parte protética é o laboratório, por mais que quem vai executar a parte ortodôntica é o ortodontista, mas se você domina o planejamento, porque você precisa saber que aprender é uma coisa, tá? Ter conhecimento é outra, mas dominar e colocar em prática é uma coisa completamente diferente. E se você não tiver um caminho certo a seguir, você vai ter dificuldade. Por exemplo, o ideal é você planejar os seus casos, você pegar os seus modelos, você montar o seu caso no articulador de uma forma replicável, orientar o seu técnico como que você quer que o trabalho seja conduzido, orientar às vezes a sua equipe de profissionais que vão fazer as etapas do que tem que ser feito, a hora que tem que ser feita, a ordem, com que critério, qual o tamanho de dente, quem começa primeiro, quem começa segundo e os porquês. Tá? Então esse é um dos grandes erros de terceirizar para os outros colegas os seus casos. Então isso vai te deixar cada vez mais distante do seu objetivo de encarar seus casos complexos. Você precisa realmente conhecer o plano para seguir esse passo a passo e a partir de agora não só entregar e delegar para terceiros, mas dominar isso, controlar e delegar simplesmente a execução. Isso realmente vai virar o jogo. O quinto erro mais comum nos profissionais que se sentem inseguros, que muitas vezes encaminham aqueles casos que ele poderia estar controlando, dominando, planejando, está em fazer cada caso de uma forma diferente. É muito comum chegar nos casos complexos e às vezes você quer encarar, mas você encara cada caso de um jeito diferente. E às vezes dá alguma coisa errada e você não sabe identificar aonde você errou.
Será que foi no planejamento? Será que foi na cimentação? Será que foi no ajuste final? Será que foi na placa? Então, se você simplesmente, tá, passa a executar os seus casos de forma diferente, cada um diferente do outro, isso vai te deixar cada vez mais confuso quando chega um caso complexo. Principalmente porque muitos dos meus alunos, antigamente, eles tinham medo de encarar casos complexos. Por quê? Porque fizeram tratamento em pacientes, procuraram fazer o melhor, fizeram a melhor técnica, fizeram a melhor moldagem, o melhor material, às vezes usavam a melhor resina, mas o paciente voltava com um problema. E aí ela não sabia identificar aonde estava o problema. A partir do momento que você começa a entender a origem dos problemas, o que causou lá atrás aquela fratura inicial, você começa a enxergar aonde que você errou. E se você continuar tratando, resolvendo os seus problemas, os casos dos seus pacientes, da mesma forma, você vai ficar enxugando gelo. Você vai passar a enxugar gelo toda vez. É tratar de problema e às vezes não saber como resolver. E o pior, tá? Muitos pacientes às vezes não voltam para o seu consultório e você pensa que está tudo bem. Então você faz um tratamento, você faz uma reabilitação e aquele paciente simplesmente ele some. Você pensa, tá tudo bem. Não, simplesmente ele pode ter procurado outro profissional. É só você parar para pensar quantos pacientes que vêm de outros dentistas que estão ali para refazer algum trabalho chegaram ao seu consultório nos últimos dias. Esses pacientes tinham um dentista antes. E por que que eles mudaram? E você acha que eles ligaram para o dentista anterior para mudar? Será que os seus pacientes que você está fazendo de uma forma diferente para cada um e não sabe como fazer, será que eles não estão voltando porque você está se sentindo muito acomodado e pensa que está tudo bem? Então, para pensar. O que eu quero que você aprenda essa semana é ter um protocolo, um passo a passo simples, prático e replicável, para que você possa fazer isso em qualquer momento, com qualquer paciente, principalmente usando os 5 pilares para você conseguir planejar qualquer caso complexo. E nessa aula você vai aprender a mudar a sua forma de encarar os casos no começo, de como encarar no meio e como finalizar. O 6º erro mais comum que eu vejo nos profissionais que se sentem inseguros, confusos, às vezes travam quando chega um caso complexo, está baseado num problema tão bobo, mas que faz uma diferença muito grande. A maioria dessas pessoas que se sentem inseguras pensam que o fio dental e a escovação são suficientes para prevenir problemas. Eu estou aqui para te mostrar que a prevenção do paciente moderno, que é aquele paciente que já entende o que é escovar, que tem acesso, mesmo às vezes em uma classe assalariado mais baixa, tá? Essas pessoas têm essas informações. É óbvio que tem uma camada da sociedade que não tem acesso a isso de forma adequada, mas eu tenho certeza que as pessoas que vão no seu consultório, a maioria delas não tem mais cárie por falta de escovação. E a minha reflexão que eu preciso que você faça é o seguinte: o paciente chega com uma cárie classe 2 no segundo molar, no primeiro molar, qual é a origem dessa cárie? Porque o paciente vai te falar o seguinte: doutor, eu não passo fio dental em dente nenhum, por que eu tenho cárie nesse dente? E esse tipo de pergunta te mata, porque o que o paciente quer entender? Doutor, o que eu posso fazer para não ter mais cárie? Doutor, o que eu posso fazer para não quebrar mais o dente? Doutor, o que eu posso fazer para não ter que fazer mais implante? Doutor, eu estou na minha melhor fase da minha vida, eu simplesmente tenho acesso aos melhores dentistas, tenho condições financeiras, eu tenho o melhor plano de saúde e eu continuo quebrando o dente. O que eu posso fazer para prevenir isso? E falar que passar fio dental e escovar os dentes, infelizmente, para esse perfil de paciente, não vai ser o suficiente. Agora, o 7º e último erro mais comum que eu vejo nos profissionais que se sentem inseguros para encarar casos complexos, independente do tempo de formado,
se começou agora, ou se tem muito tempo de formado, se fazia só clínica, atende convênio, se é um dentista que é renomado na sua cidade, mas mesmo assim se sente um pouco inseguro nos casos, ou então não sabe por que alguns trabalhos dão problema, fica culpando o protético, fica culpando a equipe, fica mudando de material, pensando que é o material que está mudando. Se você entender esse erro, é o mais importante de todos. O erro mais comum é imaginar que só os grandes profissionais são capazes de reabilitar. Você precisa entender que você, se você seguir o plano, você vai ser totalmente capaz de planejar qualquer caso complexo. Nem que seja para definir, por exemplo, que você não vai tratar. Nem que seja para definir que esse caso é cirúrgico. Nem que seja para definir que você está dominando e controlando isso. Não é um dom dos grandes profissionais. Então, se você acredita nisso, eu quero te mostrar aqui. Primeiro, reabilitar não significa cerâmica ou implante. Reabilitar significa equilibrar. A partir do momento que você equilibra o sistema, devolve para o sistema do aparelho estomatognático o equilíbrio nos movimentos, os posteriores protegendo os anteriores, anteriores protegendo os posteriores, os dentes trabalhando de forma harmônica, os movimentos, parar de enxergar o seu paciente de forma estática, parar de olhar o seu paciente em oclusão, começar a enxergar a dinâmica desses movimentos. A partir desse momento, você vai começar a entender que não é exclusivo para os grandes profissionais. Reabilitar, o ato de equilibrar, pode ser feito por qualquer profissional que esteja treinado a identificar os problemas básicos articulares, os sinais de desoclusão desequilibrada, identificar as interferências de desoclusão, principalmente saber como resolver fazendo as placas protetoras desoclusivas. Então, se você acredita ainda que só os grandes profissionais podem reabilitar, só eles conseguem ter grande sucesso, eu quero te dizer que esse pensamento é o erro mais comum de todos os meus alunos. É muito comum, você vai ver diversos estudos de casos aqui, onde os alunos mostram que antes pensavam que reabilitar era só para os grandes profissionais e tinham inclusive medo da concorrência deles na sua região. A partir do momento que você domina o planejamento, que você sabe onde você quer chegar, sabe o problema, identifica a origem, sabe para onde tem que ir e principalmente sabe como chegar no final, você passa a ter controle sobre isso. Sei que conhecimento é sempre muito importante, só que esse é um conhecimento que você não encontra em curso nenhum. Toda vez que um paciente chega hoje em dia no meu consultório, que eu vou fazer, né, aquela conversa, vou passar para ele o planejamento, a gente tem tanto conhecimento, a gente tem tanta forma de, assim, uma forma tão fácil, tão simplificada de passar para ele, o paciente ele sempre entende o que a gente fala e na maioria das vezes, assim, 80% das vezes eu consigo fechar casos que antes eu passava um aperto para fechar e hoje em dia eu fecho com muita facilidade. Fora que hoje em dia aqui na minha cidade já estou ficando um pouco conhecido, né, devido a essa nova forma de fazer um planejamento. Tem muitos amigos meus da odontologia indicando pacientes que eles às vezes ficam com medo de pegar, eles passam para mim e a gente consegue realmente descomplicar, tratar e finalizar com muita garantia do sucesso. Então, eu estou muito feliz mesmo, porque os resultados são fantásticos em tão pouco tempo. Então, não perca essa oportunidade, faça assim, o mais rápido que você puder o curso, tá? E vem com a gente descomplicar a vida da odontologia. O que é importante é a mudança de geração do valor do cliente em relação ao serviço. O cliente, ele sente assim, mais seguro. E quando eu faço o diagnóstico, eu sinto também mais prazer em conversar com ele. Parece que as palavras são melhor, porque você está feliz em saber que você vai acertar. E outra coisa, o cliente, ele vai pagar mais pelo serviço, porque ele aceita a opinião do profissional sem ter objeção. Esse que é o fator mais importante. Eu quebro a objeção dele. Aí o que acontece? Ele vai
gerar valor. E gerando valor, eu vou ter o cliente na minha mão. Funciona é você mostrar para o cliente. Por exemplo, quando eu coloco aquele arco facial Elite e mostro no espelho, ele fica encantado, ele acha que é coisa de todo mundo. Então, o que mudou para mim foi esses dois aspectos importantes. Gerar valor e aumentar o meu orçamento e pegar um serviço que o certo que tem que fazer e cobrar por isso. Este é o fator mais importante. Eu gostei muito disso. Agora que você já assistiu o conteúdo dessa aula, conheceu os 7 erros que a gente mais comete, que te deixam assim, cada vez mais inseguro, os 2 pilares e principalmente os 5 fundamentos do princípio da desoclusão, eu quero te dizer o seguinte, que eu tenho certeza que só esse conteúdo já vai te ajudar a pensar diferente amanhã. Mas agora eu quero que você pare um minuto e escute só sobre o nosso curso do Método da Desoclusão Descomplicada, que não é um curso comum com aulas gravadas, isso pra gente é muito básico. O nosso curso vai muito além. Por quê? Porque nós não estamos focados no conteúdo. O nosso objetivo verdadeiro é ver você tendo esse resultado. O meu objetivo é fazer com que você realmente encare casos complexos com segurança, sem medo, sem preocupação. E o seu é tomar a decisão de ficar com a gente. Isso porque o nosso curso, o grande diferencial, é o suporte 360 graus. O que significa isso? Simplesmente nós vamos te ajudar em todas as esferas. Por exemplo, se você acha que você tem dificuldade com tecnologia, não tem problema, a gente tem uma equipe que vai te ajudar a achar os links, achar as aulas, entender como navega na plataforma, os aplicativos, tudo que você precisa. Agora, se você tem um pouco de dificuldade com encontrar os links, não vai ter problema. Você vai poder mandar mensagem pelo WhatsApp, você vai poder mandar mensagem por e-mail, pelo Telegram, na plataforma do curso, ou seja, isso não é um problema. Eu quero que você fique bem tranquila com relação a isso. Agora, se a sua questão é uma dúvida clínica, um caso clínico que você tem amanhã e você quer a minha ajuda, do meu suporte, da minha equipe e da comunidade toda envolvida dos outros alunos, cara, aí você vai achar isso muito legal. A grande sacada é que a gente tem uma rede social exclusiva, fechada, só para os alunos do método. Sabe o que significa isso na prática? Já imaginou você ter um Instagram que você pode postar aquilo que você tem, só que sem nenhum filtro, sem medo de críticas, muito pelo contrário, com mais de 500 dentistas que querem a mesma coisa que você, que vão te ajudar a conseguir atingir o mesmo objetivo que muitos já conseguem fazer, que é encarar casos complexos com segurança. Você vai poder mandar o seu caso clínico por vídeo, por foto, mandar um texto, mandar uma imagem. Nós, em minha equipe, e todos os outros alunos vão poder comentar, vão poder curtir, e você vai ter todo o suporte que você precisa para, de uma vez por todas, destravar esse medo. Inclusive da montagem. Se você tiver com dúvida da montagem, você vai mandar suas fotos lá na comunidade e nós vamos te dar todo o suporte que você precisa. Então, se você está preocupado de entrar num curso e não saber como que isso vai acontecer, cara, aqui no Método você vai ter total apoio meu e da minha equipe. Além desse suporte todo, preste atenção no que eu vou te falar. Simplesmente, nós planejamos e estruturamos o curso de uma forma extremamente lógica e funcional para você. Lá você vai aprender primeiro fisiologia da desoclusão, vai entender os músculos, os dentes, a articulação, tudo que é importante para você, de uma vez por todas, entender os princípios da oclusão e da desoclusão. Depois eu vou te mostrar em detalhes como monta o articulador. Eu tenho certeza que talvez você se sinta até um pouco inseguro de montar pela primeira vez, mas os vídeos eles são tão didáticos que você vai poder colocar do seu lado e simplesmente copiar o que está acontecendo. Fora os vídeos curtos, nós temos vídeos longos, maratonas de casos clínicos, onde você vai poder acompanhar como a gente faz ao vivo, a cores, e poder pausar, assistir de novo, mandar comentários, tirar dúvidas. Então, olha só, todos esses alunos, mais de 1.500 que eu tenho, eu posso te garantir que 90% deles nunca haviam montado nenhum articulador, não sabiam fazer jig-pull, não sabiam qual a importância do arco facial e pensavam até que isso era uma coisa muito difícil de se fazer. E hoje eles já fazem isso com muita tranquilidade. Então, depois que você aprender a montar o articulador, cara, no curso, eu foquei numa coisa muito legal, porque até montagem de articulador eu ensino bastante e não tem muito segredo, mas a interpretação do articulador, olhar, identificar as básculas.
Saber decidir entre incluir, excluir ou mover. Olhar o articulador e ver todas as informações que ele te dá, seja no digital, seja no analógico. E esse é o grande diferencial do nosso curso. Eu separei um capítulo enorme para que você possa, de uma vez por todas, entender em detalhes como e o que você precisa enxergar no articulador semiajustável. Depois que você aprendeu a diagnosticar, a interpretar, a associar o que você achou no articulador com o que você achou na boca, olha só o que vai acontecer. Eu vou te ensinar a planejar encerando o caso. Ou seja, tem um curso de enceramento, um fundamento básico para que você aprenda a encerar. Pode parecer meio estranho assim, tipo, Marcos, eu vou ter que encerar. Mas é um enceramento que não é para substituir o laboratório, não. Não é um enceramento para fazer uma prótese perfeita. É um enceramento funcional. É aquele enceramento que você vai ter controle de como que você quer que o tratamento aconteça. Quais são os movimentos, quais são os dentes que você quer que o laboratório aumente ou diminua. Ou então, como que você vai planejar o caso para você mesmo fazer em resina composta. Não importa o material. Você vai aprender a fazer um enceramento funcional. Esse enceramento, inclusive, nem precisa ficar bonito. Ele tem que ficar funcional, tem que ficar inteligente. Depois você pode pedir para um laboratório dar aquela limpada organizada. E depois que você aprender a encerar, planejar, tem um módulo onde eu te ensino a vender esse tipo de exame. É isso mesmo, ele é um exame, assim como a tomografia é um exame para analisar os dentes fraturados e muito mais. Essa montagem articulador, ele é um exame da qual você pode cobrar por isso. Lá no curso eu vou te ensinar a cobrar R$ 2.500 para poder montar o articulador. É isso mesmo. É claro que no começo você vai fazer ainda até treinar, mas daqui a pouco você já vai estar montando o articulador cobrando por isso. Ou seja, você vai dar um orçamento e planejamento depois que o paciente pagar por isso. Lá no curso eu te ensino como isso é possível. Sabe o que acontece? Eu via que tinha muitos alunos que tinham dificuldade de depois assistir às aulas. Então o que a gente resolveu? A gente tem um aplicativo do qual você consegue selecionar a aula que você quer. Por exemplo, você está no Wi-Fi do seu consultório, você seleciona a aula que você quer, baixa a aula, igual acontece no YouTube, no Netflix, e você consegue assistir essa aula offline, ou seja, você pode estar na estrada, do avião, você pode estar na praia, sei lá onde você quer assistir essa aula sem gastar seu banco de dados. Isso é uma novidade muito legal dentro do método. Além de você assistir às aulas online com a internet, você pode baixar as aulas que você quer assistir e assistir offline quantas vezes você quiser, como você quiser, aonde você quiser. Nem precisa ter internet. Se você tem internet, vai baixar, depois você assiste sem internet. Então tá, além da comunidade, as aulas separadas por temas, você ter acesso a todo o conteúdo para você aprender a montar, interpretar, planejar e vender, você tem acesso às aulas offline. Eu separei 3 bônus que para mim são 3 bônus incríveis, que só esses bônus pagariam o curso. Bônus número 1. Um curso completo sobre placas. Ou seja, eu sei que você hoje sabe que os pacientes que têm problema de bruxismo, que são pacientes que são parafuncionais, eles precisam ter um controle por placa. E a placa que eu te ensino no curso é uma placa desoclusiva que dá conforto, protege, evita desgastar os dentes, quebrar e principalmente estabiliza e equilibra o sistema. Então é um curso completo, não é só uma aula. Tem o curso clínico, tem a parte laboratorial que eu mostro um passo a passo completo para você poder replicar no seu consultório. Então é um curso que tem todas as esferas do curso de placa. Então você vai ganhar de bônus no meu curso de placa, que só esse curso custaria R$ 2.000, tá bom? Outro bônus, eu juntei 24 aulas de professores renomados de assuntos complementares, como por exemplo, resina injetada, preparos, lente de contato, odontologia virtual, digital, né? Odontologia digital, enceramento, aulas complementares como, por exemplo, bruxismo, doenças parafuncionais, ortodontia, periodontia. Então tem 24 aulas, é um compilado de aulas que eu poderia chamar de praticamente um curso complementar ao método. Isso você vai ganhar de bônus. Esse curso aí, com certeza, custaria pelo menos R$ 997, pelo nível de qualidade dos professores envolvidos, tá? O terceiro bônus, esse terceiro bônus custa caro. Simplesmente uma mentoria diretamente comigo. Ou seja,
você tem um caso clínico, você pode postar na comunidade, tá? Você pode mandar lá na plataforma do curso, você manda, a gente vai tirar as dúvidas, mas você vai ter a possibilidade de uma vez por semana, às quartas-feiras agendadas, para poder tirar a dúvida comigo online ao vivo. Sabe, você abrir o Zoom, me ver e falar assim, Marcos, eu tenho uma dúvida XYZ. E aí, esse momento a gente separa para tirar todas as dúvidas. Desde dúvidas básicas como, mas como é que eu monto o articulador, como é que eu uso o arco facial, até dúvidas de como é que eu executo esse caso, que dia que você dá, que tipo de material, que tipo de preparo, enfim. São momentos incríveis e você vai ter acesso a esse tipo de suporte também. E paralelo a isso, todas as aulas gravadas nos últimos 3 anos, presta atenção, todas as mentorias gravadas nos últimos 3 anos disponíveis para você como um bônus na mentoria. Ou seja, você vai ter a mentoria ao vivo comigo, com datas pré-agendadas, e você vai ter acesso a todas as mentorias antigas. Qual a vantagem de ter acesso às mentorias antigas? Cara, simplesmente o seguinte. Já viu aquela história que a dúvida de um é a dúvida de vários? Então, se você quer acelerar o seu processo, maratonar, você não precisa esperar a próxima aula de mentoria comigo para tirar suas dúvidas. Você pode assistir as dúvidas anteriores. Lá está cheio de conteúdo que pode ser útil para tirar suas dúvidas. Ou seja, todos os meus bônus, todo o curso, tudo está sendo desenhado para eu conseguir te provar que você é capaz. E principalmente atingir o nosso objetivo, que é fazer com que você encare qualquer caso complexo, independente do seu tempo de formado ou da sua especialidade. E já imaginou ter acesso a tudo isso por 365 dias? Cara, é muito tempo. Olha só, você vai poder assistir a aula de montagem articulador por 1 ano. Você vai poder assistir a aula de montagem, você vai poder assistir a aula de encerramento, você vai poder assistir todas as mentorias, participar das mentorias, participar da comunidade por 1 ano. Tanto de paciente que vai passar no seu consultório nos próximos dias, imagina daqui 1 ano. Então, você vai ter acesso ao curso, à plataforma, à comunidade, a todos os benefícios durante 365 dias, 1 ano inteiro, 12 meses, para você ver e rever quantas vezes você quiser, sem limite algum. Eu vou te falar quanto que custa tudo isso, mas antes disso, só preciso dar a última informação aqui para você entender que eu estou fazendo de tudo. Você entrando nessa turma agora, você clicando no botão aqui para comprar, você vai ter acesso 100% liberado. Tudo isso que eu te prometi, você clicou, você já ganha acesso a tudo. Não tem nada para você depois. Você clicou, você tem acesso a tudo. E o mais interessante é o seguinte, né? São 7 dias de experiência com satisfação 100% garantida. Você entra, acessa, assiste, experimenta o nosso suporte. Se mesmo assim você achar que tudo isso que a gente está falando não é para você, cara, não tem problema. Eu quero só ficar com aqueles que querem realmente encarar casos complexos. Se você achar que não é para você, você manda uma mensagem, um e-mail, que a gente te devolve todo o seu investimento durante 7 dias. E agora eu vou te falar o melhor de tudo. Além de todo o conteúdo, todo o suporte, todos os bônus, de você ter ainda a chance só de experimentar, eu vou te falar o preço. Tudo isso que custaria, se a gente fosse somar todos esses bônus, todas as aulas, custaria muito mais de R$5.000 e você ainda teria que gastar com viagem, hospedagem, vir aqui e não vai precisar gastar nada disso. Então, assim, eu resolvi criar um valor do qual que realmente você consiga investir e ter todos os benefícios. Então, anota aí. São todas essas aulas, a mentoria, o suporte, o aplicativo, assistir online, assistir offline. Tá? Você ter como tirar isso de mim o máximo que eu puder. Eu vou dar meu 150% para você conseguir encarar seus casos complexos por apenas 10 vezes de R$ 297,70. Menos de R$300 por mês. Isso dá menos de R$10 por dia. E eu tenho um detalhe, tá? Esse valor desse curso você vai conseguir tirar praticamente no primeiro caso que você conseguir encarar, ou até mesmo daqui 2 ou 3 montagens no articulador. E tem um detalhe, né? O curso é por 1 ano, você paga com um paciente, você vai ter os outros 12 meses para aproveitar os benefícios que esse curso vai te dar durante muito tempo, porque tudo que você aprender aqui com a gente vai servir
para toda a sua vida profissional. Não importa o seu tempo de formado nem sua especialidade. Esse curso vai mudar a sua forma de enxergar a odontologia e a forma de reabilitar. E tudo isso por apenas 10 vezes de R$ 299,70, divididos no cartão de crédito, no boleto, via Pix, enfim. Você vai clicar aqui e você vai ver todas as opções que são possíveis, tá bom? Você pode até não estar mais acreditando em mim, pensando que eu estou exagerando. Mas escuta só esses comentários aqui dos meus alunos que tinham as mesmas dúvidas que você, depois a gente conversa. Tá bom, eu sou o Roosevelt Carvalho da Silva, eu moro em Beraba, eu sou especialista em prótese há aproximadamente 18 anos e eu tenho 32 anos de formado. Eu, com 32 anos de formado, eu só inserei um dente no curso de especialização. E essa aí é o meu primeiro encerramento, vocês vão ver aí. Ou seja, é difícil? É. Mas é igualzinho a primeira anestesia que você deu, o primeiro preparo que você fez, a primeira extração que você fez. O primeiro é difícil, o segundo é mais ou menos, o terceiro você vai ficando confiante. Só não pode confiar demais e fazer sem base e meter a cara. Mas você estudando e fazendo com critério, a gente chega em qualquer lugar. Agora fica muito mais fácil da gente entender o que foi apresentado para a gente no primeiro momento. O que é desconhecido, a gente realmente tem medo e acha que não vai conseguir, mas você, pegando a teoria, é o que você já tinha dito isso e eu falo bastante também, a gente tem que saber aonde que você vai chegar. Os meios que você vai chegar lá, você pode ir a pé, eu posso ir para São Paulo a pé, de bicicleta, de avião, de carro, de carona, mas eu sei que eu tenho que chegar em São Paulo. Ou seja, eu sei o que tem que fazer, que para mim foi uma coisa nova, a BFM, porque eu sou um montanha articulador, eu tenho a vida profissional antes e depois do articulador. Isso há 18, 19 anos atrás. Só que eu sempre montei com o que eu aprendi, que era sempre procurando uma reabilitação acêntrica igual a máxima. Esses eram os meus casos. Só que eram todos os casos que a gente manipulava a mandíbula. E que a gente está vendo aí que agora, com o Gigboa, a gente não encosta a mão no paciente. O paciente que leva na posição replicável que a gente pode fazer e pronto. Eu sabia diagnosticar. Sim. Só que com essa montagem em PFM, ficou muito mais fácil de mostrar e muito mais fácil de montar. E já no meu primeiro caso, no primeiro orçamento, a paciente está fazendo. E eu falo para você, é o orçamento mais caro que eu já dei até hoje. Eu estava com medo de dar orçamento, eu fiz 6 opções de tratamento para ela. Começando pela que não deveria ser feita, que era só trocar fixa, até terminar com, inclusive nessa fixa dela aí, onde está fraturando, vai fazer o implante e o enxerto. Então, até isso daí ela entendeu e quis fazer. Então, eu dei 6 opções de tratamento e a opção completa do tratamento, que eu falei até baixinho para ela, assim, com medo dela sair correndo, ela falou assim, eu vou tratar, eu quero fazer o completo, Então, vamos lá. Eu fui olhar, antes de mostrar para o paciente, na hora que o toque acontecia no segundo molar inferior direito, a mandíbula escorregava. No que a mandíbula escorregava para a esquerda, tocava no pré-molar dela, que é onde ela sentia, que é onde ela começava a fazer a força. Ali dava uma báscula e a mandíbula batia lá no molar, exatamente na distal do molar, é onde fraturava a fixa. Então, eu consegui ver no modelo antes de mostrar para o paciente. Como? Na hora que eu fechei o modelo, que eu coloquei estava na PFM, na hora que eu destravei o articulador, que foi para a máxima, sem colocar carbono, só de fazer o movimento, eu vi 3 manchas no articulador, no molar, no pré-molar e lá na distal do molar que fraturava. Então, quando eu fiz isso,
Eu falei, está explicado por que o molar está fraturando lá. Então, se eu fizesse a troca daquela fixa, eu seria o quarto trabalho a ter insucesso. Como vai tratar de tudo e o paciente não tem 60 anos, falou assim, eu não ponho aparelho, eu falei, então eu vou encerar e vou te propor alguma coisa. Só que eu vou te propor, aí agora esse aqui não tinha dito, eu vou te propor a solução da causa do seu problema. Então eu mostrei para a paciente o toque dela, o que acontecia, como escorregava e por que fraturava. Tirei do articulador, com aquela facilidade agora do ímã, coloquei o modelo com enceramento e mostrei para ela que acabou a báscula, acabou o movimento e a linha média dela melhorou muito. Então ela conseguiu ver imediatamente o que eu estava querendo mostrar para ela. Olha como o paciente está, já fiz uma sessão de clareamento, como ele está e como ele já ficou no primeiro dia. Paguei para ver. E principalmente você falou assim, se você assistir, se você não ficar satisfeito, eu te garanto que eu te devolvo o seu dinheiro. Eu falei, eu vou fazer e vou começar a ler lá no Hotmart, né? Acho que era no Hotmart. Eu comecei a assistir, aí acabava uma aula, começava outra aula, acabava uma aula, outra aula. Aí minha mulher começou a brigar comigo, eu fui para a sala, comecei a ver na televisão para não atrapalhar. Eu passei o domingo inteiro assistindo o Hotmart. Eu falei, eu vou ver tudo, porque se depois eu não quiser continuar, eu já vi tudo. Só que o negócio vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo. Aí eu falei, não, eu vou participar mesmo e continuei. No começo desse curso, me deu um pouco de desespero, né? De assim, eu falei, nossa, quanto tempo eu perdi, né? Por que isso eu não vi há uns 10 anos atrás? Aí eu comecei a montar no articulador, fiquei doida, né? Nossa Senhora, eu continuo fazendo, quando vem alguma indicação, principalmente de periodontista, eu mostro, ou endodontista, eu falo, por que teve esse caso, esse dente? Olha, por causa disso, eu não consigo mais olhar a boca do paciente do mesmo jeito. A pessoa sai mais aliviada, está mais descansado, não está aquela boca pesada. Olha, eu adorei tudo que eu aprendi com você e estou aprendendo. Estou montando os meus casos no articulador e aí eu começo a fazer o planejamento. Até os enceramentos, encero, mando para o laboratório para refinar, mas tudo está passando por mim para eu poder direcionar o trabalho. Não fica mais aquela coisa, por onde que eu vou começar? Não, agora a coisa é clara. O uso da tabela é muito, clareou tudo. O curso da desoclusão descomplicada mudou bastante minha visão sobre odontologia. Muitas coisas que eu acabava passando batido antes, alguns sinais clínicos nos dentes, por exemplo, fraturas de esmalte, coisas que hoje me indicam muito qual caminho a ser seguido, antes não faziam sentido em conjunto para mim, que hoje fazem, né? E isso tudo, claro, em conjunto com tudo que a gente aprendeu no curso sobre como montar corretamente no articulador, todas as técnicas com giga e pua, tudo que antes eu morria de medo de fazer, porque eu não tinha segurança para fazer, não tinha embasamento para fazer. Tem embasamento da faculdade, mas não se compara ao que é passado no curso. Então, eu acredito que tudo isso, todos os pacientes que sentam na minha cadeira, eu já estou com o olhar treinado para poder ver qual que é a necessidade, o que realmente está acontecendo, que na grande maioria das vezes o paciente nem imagina que seja esse o problema dele quando ele senta na minha cadeira, né? Qual que é o problema dele? Ele sempre acha, eu comi alguma coisa e meu dente quebrou. E a gente, depois de fazer o curso, a gente sabe que muitas vezes não é isso que acontece. Eu não digo que esse conhecimento impactou 80% da minha vida clínica, porque eu estaria mentindo, porque na verdade eu acredito que tem impactado 100%. Como eu já falei antes, até uma simples restauração eu já estou querendo montar no articulador. Claro que não são todos os casos que a gente vai acabar fazendo isso, mas
Geralmente eu tô embasada sempre nos princípios que eu aprendi da desoclusão descomplicada. Isso é fato em todos os meus pacientes, 100% dos casos. Aí você pode pensar assim, Marcos, eu atendo convênio, os pacientes aqui na minha região pagam um pouco. Quando você começa a aplicar o plano, mesmo que no começo cobrando menos, ou às vezes fazendo de graça para treinar, é impossível não ter retorno. A rede sua de pacientes vai aumentar, eles vão ficar mais fiéis. As pessoas vão ficar impressionadas com as suas explicações. E não tem como, anota aí, você não se destacar. E aos poucos você vai estar atendendo tanto paciente particular que o convênio vai diminuir a importância que tem hoje. E você, se liga, vai começar a atender o dono do mercado. Ou então você pode falar assim, Marcos, eu nunca montei um caso no articulador, eu nunca inserei, eu tenho trauma disso. Agora escuta só, eu te provei que você é capaz, através de dezenas de estudos de casos, com pessoas dentistas comuns, assim como eu e você, e elas conseguiram ter resultados. E saca só essa, nenhuma delas, nenhuma mesmo havia montado ou encerado. Todas aprenderam do zero, assim como eu também, e todas, independente da idade, da especialidade, conseguiram e hoje fazem com alegria a montagem e enceramento. Sem contar que você pode treinar sua secretária para te ajudar nas etapas da montagem ou contratar até um técnico para te ajudar no enceramento. O importante é que você precisa saber é que aqui no método nós não vamos medir esforços para te ajudar a superar esse medo e para você fazer parte de forma definitiva do grupo dos 5% dos dentistas seguros que planejam seus casos complexos sem medo. Às vezes eu escuto as pessoas falando assim, eu não tenho tempo para estudar. Tudo que eu te falei sobre videoaulas, você pode acessar do seu celular em casa, no intervalo entre os pacientes, na sua Smart TV, no trânsito, no Uber, no avião, no seu tablet, no seu computador. Você pode pegar a aula e colocar no seu celular do lado, quando você estiver atendendo o seu paciente. É muito simples assim, em qualquer lugar, a qualquer tempo. Eu já te falei isso, mas eu vou falar novamente. Escuta, as pessoas do grupo dos 5% dos dentistas seguros são profissionais ocupados. Para mim, tempo é algo precioso e pode ter certeza que eu vou honrar cada segundo seu. E olha só, essa semana, o que você já aprendeu dedicando tão pouco tempo. E isso é só a ponta do iceberg de coisas que eu tenho para você, que você pode aproveitar e ter muito mais detalhe. Tudo está gravado e disponível, você pode assistir à sua velocidade. Agora, a maior mentira que você pode falar agora é o seguinte, quando eu tiver tempo, eu faço. Esquece, você está se sabotando. E se você não começar agora, depois você vai protelar e vai continuar enxugando gelo, tratando as consequências e não a origem dos problemas, perdendo tempo em retrabalhos e o tempo agora é mais precioso, o seu e do seu paciente. Aí eu escuto algumas pessoas falando assim, Marcos, eu travo na hora, eu estudo, mas na hora me dá um branco, não sei o que fazer. Sabe por que isso acontece? Isso acontece porque você não tem um passo a passo claro para você seguir, um protocolo. Você trava porque você faz os seus trabalhos, cada um de um jeito, de uma forma diferente. E quando dá errado, você não sabe por onde você começa a verificar, você não sabe o que você fez de errado. Seguindo esse passo a passo, você não corre esse risco. Você sabe observar cada detalhe com calma e fica mais fácil identificar os pontos de melhoria. E com o plano você vai olhar os casos e saber que você precisa, primeiro, eliminar as básicas e segundo, devolver as guias, seguir o plano e bola para frente, sem medo ou inseguranças, de cabeça erguida, promovendo saúde e prevenção de verdade. E cada paciente que chega, você treina a sua mente para quando o paciente abrir a boca, você ter controle da situação e assim se tornar de fato parte do grupo dos 5% dos dentistas que planejam seus casos com segurança e encaram os casos complexos sem medo. E eu escuto às vezes assim, Marcos, eu já tenho meu jeito de fazer e tem dado certo, por que eu vou mudar? Cara, é o seguinte,
O motivo é muito simples. Quando melhoramos os nossos processos e começamos a criar protocolos replicáveis, os resultados que já eram bons passam a ser ótimos. Desenvolver e melhorar a sua forma de fazer o diagnóstico e planejamento vai fazer com que os seus resultados saltem de nível de uma forma palpável e tudo isso vai te trazer um retorno financeiro imediato. E outra coisa, você só tem a ganhar, ou seja, nada está tão bom que não possa melhorar. E eu lanço um desafio. Siga o plano nos próximos casos e observe a diferença da comunicação sua com seu paciente, sua com sua equipe e sua com seu laboratório. Agora, tem um detalhe que você precisa saber. O curso online não tem essa de acompanhar a turma. Não existe isso. Você assiste o curso no seu ritmo. Aqui você é dono do seu ritmo. É natural que algumas pessoas tenham mais facilidades e outras precisem de mais tempo para entender. O importante é que você vai assistir quando você quiser, aonde você quiser, do dispositivo que você quiser e, mais importante ainda, quantas vezes forem necessárias. Agora, no curso presencial, você não pode chegar e falar assim, professor, dá uma pausa aí que eu vou ter que sair, que minha filha ligou, tá passando mal. Quando eu voltar, você retoma de onde parou? Sabe, você pode fazer isso? Cara, não existe isso no curso presencial, tá? Piscou, perdeu. Para ver novamente tem que pagar. Aqui você vê quantas vezes forem necessárias. E tem mais, você pode mostrar para sua secretária e a sua equipe e todos aprendem juntos e todos te ajudam, todos falam a mesma língua. É uma facilidade que o nosso curso online possibilita para você. E olha só, você realmente não ouviu errado. Você pode baixar as aulas, os PDFs para ler e assistir depois offline. É autonomia e liberdade completa. Agora, uma pergunta muito frequente que eu escuto é assim, Marcos, esse curso é só básico? E a resposta é não. Ele vai do básico ao avançado. Tem tudo desde o começo para quem nunca fez nada do que nós falamos. Aqui tem do beabá até discussões de casos clínicos de alto nível. Ou seja, se você já sabe o plano, você vai adorar as sacadas que resolvemos nos problemas, nos nossos casos de discussão de casos clínicos. Para você ter ideia, se fizermos um paralelo do conteúdo do nosso curso, do método Desoclusão Descomplicada, em termos de tempo, isso representaria num curso presencial algo aproximado de um curso de 4 módulos de 3 dias. Ou seja, é muito conteúdo com aulas gravadas, dezenas de videoaulas editadas, com dezenas de aulas mentoria, tira dúvidas, gravadas das turmas anteriores, com mais dezenas de aulas clínicas feitas em paciente, com muito material de apoio para você. Depois de mais de 1.500 alunos que eu já ajudei a migrarem para o grupo dos 5% dos dentistas seguros, eu posso te afirmar que você não vai encontrar em nenhum outro lugar um curso com esse volume de conteúdo e experiência, nem online e nem presencial. O nosso método de ensino aplicável na clínica é único e patenteado. Agora, qual que é o pré-requisito para entrar na próxima turma? Eu já falei para você que o método pode ser aplicado por qualquer dentista ou até mesmo um acadêmico que deseje migrar para os 5% dos dentistas seguros para encarar casos complexos. Não importa o seu tempo de formado, a sua idade, se você é homem ou mulher, se você é especialista ou se você tem mais de 3 especialidades, se você tem clínica própria ou não, não importa qual é a sua especialidade. Se você trabalha no serviço público, se você mora no interior ou mora num grande centro. De verdade, confie em mim, isso não importa. A única coisa que importa é você querer encarar os seus casos complexos sem medo, de frente, com segurança. Justamente os casos que trazem mais retorno financeiro para você, motivação para você continuar estudando e principalmente crescimento pessoal e profissional. Esses casos complexos você quer encarar mesmo, e isso é o que importa agora.
O resto é vir comigo, aplicar o plano, que você terá os mesmos resultados que os estudos de casos que eu te mostrei aqui. Agora, a pergunta que eu quero fazer é: você quer entrar na próxima turma para ser mais um, ou você quer entrar para construir uma história diferente, criar a sua própria sorte? Para você virar para aquelas pessoas que falavam assim: ah, você não vai dar conta. E você vai falar para elas: não, vamos ver daqui 3 meses se eu não vou conseguir encarar meus casos complexos. É isso que importa. Esse é o grande negócio. Você mostrar para você mesmo que você é capaz. O que faltava para você era um direcionamento, um mentor para esse assunto. E é o caso da nossa aluna aqui. Escuta só isso que eu já volto. Uma hora que todo mundo só falava de estética e eu já estava ficando entediada, apareceu alguém falando de inclusão. É um assunto que eu queria dominar muito. Sentia muita falta de alguns conceitos, algumas coisas, muitas dúvidas que eu tinha. E eu comecei a assistir a algumas aulas gratuitas e ficar muito interessada. E eu não pensei 2 vezes para começar a fazer o curso. Eu posso te dizer que mudou muito minha vida. Eu planejo os meus casos assim com muito mais segurança. Eu sou protesista. E o articulador eu sempre montei, mas a segurança que eu monto hoje, a empolgação que eu tenho hoje, só depois do curso. Eu acho que, por ser um método fácil, e eu acho que a facilidade de a gente poder mostrar isso para o paciente no articulador, um caso montado, eu acho que facilita demais, tanto para a gente quanto para o paciente ver. Aquilo é real. Então, assim, é fácil para você vender o tratamento e explicar direitinho, você tem embasamento para aquilo, né? Eu acho que foi muito mais tranquilo para mim. E agora você vira para mim e me pergunta: Marcos, tudo isso é lindo, mas será que vai funcionar comigo? E a verdade é a seguinte: eu te mostrei os princípios, os casos clínicos, os artigos científicos, diversos estudos de casos de dentistas com idade diferente, especialidade diferentes, realidade diferentes. Eu te mostrei tudo, mas eu sei e eu respeito isso. Você pode ainda continuar inseguro. Eu vi, mas será que o online é bom mesmo? Será que esse negócio de ver pelo celular funciona? Será que curso de odontologia online o curso de odontologia tem que ser presencial? Tá, tudo que você falou faz sentido, mas se o meu nível profissional não se encaixar, se a minha agenda estiver cheia, mas se minha idade, mas se o meu curso que eu procurava é diferente, cara, enfim, Marcos, se não funcionar comigo, porque de fato eu preciso concordar com você, não adianta só o método desoclusão descomplicada funcionar. Eu te provei através de dezenas de estudos de casos de dentistas. Tá? Aí você vai me perguntar: será que funciona comigo? A verdade, cara, é o seguinte: só tem uma pessoa no mundo que pode dizer se vai funcionar ou não. E adivinha quem é? Você. Eu tenho tanta certeza que o valor que você vai investir aqui no método vai voltar multiplicado em N vezes para a sua vida pessoal, a sua vida profissional, porque você vai ter reconhecimento dos seus pacientes, vão virar seus fãs, você vai ter reconhecimento dos seus colegas que trabalham próximo de você, do seu laboratório, você vai ter reconhecimento da sua família. Enfim, na minha visão, o método é um baita investimento com um custo irrisório. Agora, se você me perguntar quantos reais eu tenho que investir para entrar na próxima turma do método, aí sim. Olha, na verdade é o seguinte: essa é a versão mais turbinada de todos os tempos, tá? Depois de mais de 1.500 alunos, eu cheguei a um ponto que eu não estou mais preocupado com dinheiro. Não é isso que me move. Eu ganho muito mais na minha clínica privada fazendo reabilitação. O que me move aqui é a transformação na vida dos meus alunos, na vida dos pacientes dos meus alunos e na vida da família desses meus alunos. Eu tinha inclusive dado um tempo, talvez você tenha reparado, mas esse é o meu propósito de vida, transformação de vidas. Essa é a palavra que me faz estar aqui agora com você.
Bom, sobre o valor do investimento do método Desoclusão Descomplicada, com tudo que eu já falei, todas as videoaulas, com o aplicativo, com a nossa comunidade, com os bônus, com a minha mentoria, hoje sai por R$ 2.997 à vista ou 12 parcelas de R$ 294,50. Eu posso pagar no cartão? Pode. Eu posso pagar com transferência? Pode. Eu posso pagar com 2 cartões de crédito? Pode. Eu posso pagar no boleto? Pode, se for à vista. Então, agora chegou a hora de você tomar a sua decisão de entrar de forma definitiva no grupo dos 5% dos dentistas seguros. Eu tenho a melhor solução e mais completa para você. Eu, como seu mentor no gratuito, eu só consigo te trazer até aqui. Aqui é o meu limite. Agora chegou a hora que você tem que decidir se você está dentro ou se você vai ficar por aqui. Até mais. Tchau.